Se a gente observar as provas de alto nível, vamos ver um padrão bem claro. A banca não cobra só o conceito, ela adora cobrar a diferença entre conceitos que são muito parecidos. É uma armadilha clássica. E olha, um dos alvos preferidos dos examinadores é justamente a confusão entre esses 4 termos aí. Nessa análise, a gente vai dominar essas diferenças para nunca mais cair nas pegadinhas mais comuns. Entender essa estrutura não é só um detalhe, não. É um fator crítico que pode definir o sucesso em certificações e concursos de alto nível. Então vamos mergulhar na lógica por trás de tudo isso. Primeiro, é fundamental entender que esses 4 elementos não são só documentos soltos. Eles formam uma hierarquia, uma pirâmide bem estruturada que funciona como uma verdadeira cascata de detalhamento dentro da governança de segurança. E essa cascata é a chave de tudo, mas muita atenção aqui. Não se trata só de uma hierarquia de documentos. É uma hierarquia de propósito. A intenção vira regra. A regra guia a execução e a execução precisa ser verificada. Essa lógica é o que importa. Certo, vamos começar pelo topo da pirâmide, a base de tudo, a política. Uma política, de forma bem direta, é a declaração de intenção da alta gestão. É estratégica de alto nível e define o rumo geral. Por exemplo, a organização deve proteger suas informações contra acesso não autorizado. É a diretriz principal, o grande porquê. E aqui está a armadilha clássica que a gente precisa evitar a todo custo. Uma política nunca, de jeito nenhum, define ferramentas, parâmetros técnicos ou guias de passo a passo. As provas adoram misturar o estratégico com o operacional. Se a questão atribuir detalhes técnicos à política, pode marcar que está errada. Agora vamos descer a um nível na pirâmide e ver como aquela intenção da política se transforma numa regra de verdade. Bom, a norma faz exatamente isso. Ela traduz a intenção ampla da política em regras que são obrigatórias e mensuráveis. É a norma que serve de base para as auditorias. Usando o mesmo exemplo, se a política é proteger a informação, a norma seria: as senhas devem ter no mínimo 12 caracteres com complexidade definida. É bem específico e mandatório. E a pegadinha aqui é confundir a regra com a execução. A norma define o que deve ser cumprido. Qual o padrão que tem que ser atingido? Ela não descreve como executar a tarefa. Essa distinção é o ponto-chave. Agora sim, a gente chega no nível mais detalhado, o da execução prática. O procedimento é o famoso como fazer. Ele é um manual de instruções, bem operacional, sequencial e super detalhado, que descreve a execução prática das normas. Por exemplo, passo 1, acesse o sistema X. Passo 2, cadastre o usuário. Aqui não tem espaço para dúvida. O ponto crucial para as provas é este aqui. Um procedimento implementa a política, ele não a define. O fluxo é sempre de cima para baixo. A estratégia gera a regra e a regra gera o passo a passo. Inverter essa lógica é um erro fundamental. Finalmente, como é que se garante que esse sistema todo está funcionando como deveria? A resposta está no controle. O controle é o mecanismo de verificação e de aplicação. Ele pode ser técnico, como um firewall, administrativo, tipo uma auditoria, ou físico, como um cartão de acesso. É ele que garante que as regras estão sendo seguidas na prática. Agora, a atenção máxima para a pegadinha mais forte de todas. Um controle não é um documento, é um mecanismo, é uma ação, uma ferramenta, uma salvaguarda. Questões que descrevem controles como se fossem documentos estão tentando te levar para o erro. Controle é o que se faz, não o que se lê. Para dominar o assunto de vez, não basta só entender os conceitos. É preciso entender como eles são usados para criar questões difíceis. Os examinadores geralmente usam umas táticas bem previsíveis. Eles trocam os termos, misturam os níveis de detalhe ou atribuem a função errada para cada elemento. O objetivo é sempre o mesmo: criar uma afirmação que soa plausível, mas que na verdade quebra toda a lógica da hierarquia. Olha só este exemplo clássico de armadilha. A frase parece coerente, né? Mas ela está completamente errada porque inverte a hierarquia. A política define a intenção estratégica e não os detalhes da execução. Quem não domina a cascata, com certeza erra uma questão como essa. Certo, agora vamos para um teste rápido para consolidar esse conhecimento. Vamos simular um cenário de prova, rapidinho. Analise com base na hierarquia. A política, que está lá no topo da pirâmide, lida com detalhes de execução? Falso. A política é puramente estratégica.
Esses detalhes operacionais são a função dos procedimentos, lá na base da pirâmide. Essa questão aqui testa o princípio por trás da estrutura. Será que a tecnologia tem o poder de alterar um conceito fundamental de governança? Falso, de novo. A hierarquia é um pilar de governança, é um conceito que independe da tecnologia. A estrutura lógica vai ser sempre a mesma. E para fechar, fica uma reflexão que conecta a teoria com o mundo real. Com essa estrutura bem clara em mente, qual dessas 4 peças costuma ser o elo mais fraco nas organizações? E quais são as consequências reais disso? É uma questão que vai muito além de qualquer prova.